Bom dia a todos, ao vivo, senhores. Bom dia a todos. Vamos dar início agora a esse evento do Observatório da Inovação e Competitividade da USP, que fica sediado no Instituto de Estudos Avançados. O Observatório é um dos núcleos de apoio à pesquisa da universidade e temos aqui o responsável por instituir esse programa, o pró-reitor de pesquisa da USP, Marco Antônio Zago. Bom, a atividade de hoje diz respeito a um lançamento público de um projeto que se desenvolve através de um convênio da USP com a FINEP, né, que institui um núcleo de apoio à gestão da inovação, que é coordenado pela Poli, com uma rede de parceiros grande no Brasil todo, tá, que a gente já vai mostrar aqui. Mas antes de começar, eu queria mostrar a equipe. Tá? O Leonardo, que está aqui sentado, que vai falar um pouco também, é um deles. Né? Tem o Tonini, que quem faz digamos assim, a gestão financeira e dos documentos junto à FINEP. Quem já fez projeto FINEP sabe que isso é sensível, digamos assim, para não dizer que é complicado. Né? E ele também cuida a pessoa está rindo aqui, cuida da tecnologia de informação, dos formulários e outras coisas que vocês vão ver daqui a pouquinho no site. O Luiz, a Simone, que faz a parte mais administrativa, mas também a parte técnica. Simone é doutoranda lá da Poli. O Felipe, que é, digamos assim, o gerente executivo, é um ex-doutorando, quer dizer, um doutor já, ele se graduou lá na Poli. E o Fernando, que é um outro professor lá do Departamento de Engenharia de Produção. E tem algumas pessoas que trabalham, digamos, não diretamente no cotidiano, mas no apoio, como o Eduardo Zanco, que está aqui, o Roberto Marques, que não está aqui, e o Davi Nakano, que são pessoas do NAP, professores ligados ao NAP, que atuam em atividades específicas desse projeto. Bom, isso posto, vamos lá ver o que é esse projeto, certo? Então, a ideia hoje é a gente discutir o que é o projeto, o que ele oferece, quais são os benefícios, quem participa, como participa e o que vai acontecer. Bom, o NAGE, é um projeto que foi lançado por um edital competitivo da FINEP há um bom tempo atrás, tá? E é realizado em convênio com a USP. Nosso projeto está saindo mais tarde do que os outros, porque nós temos uma rede de parceiros muito grande, e tem uma formalização junto à FINEP que não foi muito tranquila. Teve parceiro que teve mudança de diretoria no meio, desistiu, então precisava considerar que ele tinha desistido sem ele ter enviado um papel formal. Isso levou mais de 6 meses. Enfim, mas agora está rodando. Né? Qual é o objetivo do NAGE? O NAGE é um programa voltado para a empresa. Né? A ideia é capacitar empresas para que elas aumentem sua competitividade por meio de gestão de inovação. Então, a ideia é melhorar a capacitação, a capacidade de inovação das empresas, melhorando os instrumentos da organização e gestão dos programas de inovação, da inovação na empresa como um todo. Tá? O que vai ter dentro do projeto? Primeiro, um curso aberto na internet de 16 horas, que está já em produção, tá? Tem estrutura do curso, etc. Mas a produção de cursos web demora muito, né? Precisa gravar, editar, etc. Está começando. Tá? Alguns cursos presenciais, alguns já estão marcados, nós vamos dizer quando eles vão ser. Tá? Isso é exigência do edital da FINEP. Aliás, tudo é exigência do edital da FINEP. E depois um diagnóstico e um plano de inovação, e a elaboração em conjunto com a empresa de um plano de inovação. Tá? Nós estamos atuando de forma a segmentar as empresas por tipo de maturidade do seu sistema de gestão de inovação. Tá? Nós vamos tratar desigualmente os desiguais. Não adianta chegar para uma empresa muito estruturada, tá? E discutir coisas muito básicas. Não adianta para uma startup, uma empresa que está iniciando, como aqui no CETEC ou em outras incubadoras, né, chegar com instrumentos muito sofisticados que exigem uma equipe de 10, 20 pessoas para serem implementados, porque eles não vão fazer. Precisa ser sofisticado, mas acessível.
mais do que sofisticado, precisa resolver ou ajudar a resolver o problema que elas enfrentam. E tem um outro conjunto de empresas, que são empresas que já estão se envolvendo sistematicamente com inovação radical. Tá? Tem sistemas estruturados, mas tem problemas específicos. Essa a gente vai tentar fazer um atendimento caso a caso. Tá? Vou mostrar aí para vocês. Bom, esses são os executores, né? Executado pela USP através da Poli, do Departamento de Engenharia de Produção, do Laboratório de Gestão da Inovação, com intermediação da Fundação Vanzolini, que é uma das fundações de apoio aqui da USP, financiado pela FINEP, e os parceiros são a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABPEC, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o CIETEC, que é a incubadora da USP. Ontem nós fizemos um lançamento específico para as empresas do CIETEC, aliás, para minha surpresa, boa surpresa, tem umas 30 e poucas empresas, todo mundo se inscreveu. Então. A COP, que é a pós-graduação em engenharia da Federal do Rio de Janeiro, a Fundação Joaquim Nabuco, que fica em Recife, a Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, onde nós vamos fazer um lançamento dia 29, tá? A Universidade Federal do Pernambuco, onde tem algumas competências muito interessantes que servem de modelagem, olha lá, modelagem matemática para valoração de projeto de P&D. Tá? E a Unicinos, que tem a sede em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Esses são os parceiros. Tá? Estamos abertos a mais parceiros, esses são os formais do convênio. Tá? Bom, a ideia do curso web vai estar disponibilizado publicamente na página oficial do projeto, mas também quem quiser copiar, que copie. Tá? Quanto mais gente puder assistir o videocurso, melhor. Ele é aberto, vai estar em sistemas especiais como Veduca, os parceiros vão disponibilizar, assim vai para a página da Poli, tudo certinho. Tá? Mas formalmente a gente tem que deixar ancorado na página do Núcleo de Apoio à Gestão e Inovação, né, por exigência da FINEP. Tá? Cursos presenciais, que vão ser estratificados pelo tipo de empresa, pelo tipo de sistema de gestão e inovação das empresas e o diagnóstico e o plano de inovação das empresas. É isso. Tá? Bom, vamos lá. Curso web. Vão ter 64 módulos de 10 minutos, 15 minutos cada um, desculpe. Tá? Fazer bem curtinho, é o padrão, que hoje está, digamos, o design dominante, né, de cursos web, módulos muito curtos. A pessoa pode escolher quais vai fazer ou não, e pode seguir a sequência, é uma espécie de jogo da amarelinha, que ela pode montar o seu percurso como quiser. Tá? Tem um conjunto de entrevistas, de casos, aliás, nós vamos convidar você para fazer um depoimento, uma entrevista no videocurso. Tá? Esse é mais ou menos o formato dele. Ele é relativamente simples, mas funciona. Tem o instrutor, digamos assim, aparece num canto na tela, tem algumas imagens que vão sendo ou animações ou slides, aí depende, ou um filme, depende, que ficam no outro canto da tela para ter um pouco mais de dinâmica. Então não é só uma pessoa falando como eu aqui, certo? Tem algum instrumento um pouquinho mais avançado para dar mais a cara de internet do que uma cara de rádio, digamos assim. Tá? E tem um conjunto de temas abordados bastante grande, que são os típicos de gestão de inovação e alguns que a gente está sugerindo que não são tão típicos, mas que nós estamos considerando importantes, vocês logo vão ver por quê, como um negócio que é um palavrão, que é a gestão de incertezas. Tá? Bom, os cursos presenciais têm um conteúdo específico, eles são mais tradicionais, né? A pessoa vem, tem um instrutor, eles têm um conteúdo específico de acordo com o público-alvo. Né? Então, tem um curso para empresas nascentes, o conteúdo específico voltado para empresas nascentes, tem um curso para o grosso das empresas que inovam ou querem começar a inovar, é um curso mais voltado para as ferramentas mais, digamos, estabelecidas, e tem um outro curso que é para as empresas de inovação radical, que aí isso vai ser moldado de acordo com a demanda, a gente está discutindo com algumas empresas alguns tópicos de interesse. Tá? Bom,
tem alguns temas também. Os temas não são necessariamente os mesmos do curso web, tá? Pode ter alguma diferenciação. Bom, aí atendimento nas empresas, que também vai ser feito de acordo com a nossa pré-classificação. No observatório, e mesmo lá no Laboratório de Gestão da Inovação da Poli, a gente trabalha com uma abordagem contingencial. Tá? Ou seja, tem algum conjunto de parâmetros que diferencia os fenômenos e a gente trata diferenciadamente por categorias de fenômenos. Traduzindo isso, nós estamos trabalhando com 3 tipos de empresa. Tá? As empresas iniciantes de base tecnológica, tá? O foco é base tecnológica, pode ter uma empresa iniciante de comércio, não é o público típico desse projeto. As firmas estabelecidas, que são o grosso, né? É o grosso das firmas no Brasil, que tem algum sistema de gestão de inovação, então a ideia é um diagnóstico para ações de melhoria. E algumas firmas que no Brasil, graças a Deus, está aumentando, né, que estão envolvidos em projetos de inovação radical e enfrentam problemas específicos que não são só problemas do Brasil, são problemas inclusive do nível de conhecimento que se tem hoje sobre como enfrentá-los. Né. Bom, o atendimento na empresa tem primeiro um diagnóstico, a elaboração de um plano de inovação em conjunto com o pessoal da empresa e o acompanhamento da implementação desse plano também em conjunto com o pessoal da empresa. Tá? Vamos segmentar um pouco para dar uma ideia do que se faz em cada um dos tipos de empresa. Tá? Para as empresas iniciantes ou startups, em média, 2 dias de diagnóstico. Nossa experiência diz que o diagnóstico dá para fazer em 2 dias. Tá? Desde que tenha uma boa preparação prévia com a empresa, etc, etc. Aí a gente vai mostrar como é que a gente tenta fazer isso mais para frente. E aí o empreendedor tem alguns dilemas que a gente vai tratar, ou seja, se ele vai para cá ou vai para lá, se ele planeja ou faz, coisa do tipo. Tá? Vamos tratar com o ecossistema, ou seja, o empreendimento com o seu ecossistema, vendo como é que ele se relaciona, o que de fora impacta, o que dele impacta para fora e assim vai. Tá? E depois estrutura um pouco, ajuda a estruturar a estratégia tecnológica e de negócios e um métodozinho para gestão, gerenciamento de incertezas, identificar incertezas e interativamente atuar para equacioná-las, vamos dizer assim. Até aqui não tem nada de novo, tá tudo publicado, esse método interativo, etc. O que nós estamos fazendo de diferente? Nós estamos empacotando de uma forma lógica, né? Tem um conjunto de desenvolvimentos da pós-graduação e da pesquisa da Poli que nós estamos aplicando. Isso tem mais a ver com o método de gestão de incerteza, então, de uma certa forma, tem um pouco da pesquisa aplicada para a prestação de serviços, né? Afinal, a universidade é para isso. Né? E aí a gente formaliza o plano de inovação. Né? Bom, no diagnóstico, acho que isso aqui é importante para empresas pequenas, tem pouca gente numa empresa nascente. Ele precisa tentar sobreviver, tem que faturar para pagar as contas, tem que ir atrás do mercado, atrás dos parceiros. Então tem um dilema entre faço ou planejo? Planejo formalmente. Quando a gente está falando de planejamento, é planejamento formal. Eu estruturar, etc., de acordo com algum método. Não é minha cabeça, tive uma ideia, assim, fica tudo na cabeça. Planejamento mais estruturado, formal. Nós vamos dizer o seguinte, você tem que agir e tem que planejar. Tá? E aí vai ter que balancear entre essas coisas. Só planejar não adianta, mas agir sem estruturar pode ter problemas. Tá? E por outro lado, ele tem um dilema entre focar no desenvolvimento da oportunidade, da tecnologia que ele está desenvolvendo e gerar caixa para pagar as contas no mês seguinte. Tá? Então, é assim, tem que conviver com isso, tem que articular estratégias que consiga lidar, que as estratégias consigam lidar com essa realidade. Tá? Então, essas são as faces do dilema. Tá?
As soluções nem sempre são óbvias e nem sempre são intuitivas. Alguns fracassam porque não fazem, alguns fracassam porque planejam demais, tá? E assim vai. Mas existe um conjunto de técnicas e de métodos para ajudar no equacionamento desse dilema. Não vai resolver os problemas, né? Porque senão todo mundo virava empresário, mas ajuda no equacionamento desses dilemas, tá? E aí tem uma atuação que é sob medida, porque a incerteza que uma startup apresenta é diferente da outra, tá? O método que você aplica é mais ou menos homogêneo para empresas nascentes ou startups, tá? Mas a decorrência da aplicação do método vai ser um pouco caso a caso, tá? Bom, a partir daí se estrutura um planejamento um pouco mais formal, tradicional, com instrumentos visuais, Canvas e outros, isso não tem muita novidade, tá? Analisando tecnologia e oportunidades de mercado. Bom, o que a gente tem de um pouco de diferente, que é relacionado às pesquisas da Poli, que aí o Leonardo que está aqui vai falar, porque isso é o doutorado dele, né? Discutir um pouco o ecossistema do ponto de vista da incerteza, da geração de incerteza, da propagação das incertezas e de aproveitar as oportunidades que as incertezas colocam. Leonardo. Primeiramente, bom dia a todos. Essa ideia de abordar o ecossistema do empreendedor surgiu em alguns casos que nós começamos a investigar, e eu quero dar um exemplo de um caso em que isso ficou muito explícito. Tinha um empreendedor que estava desenvolvendo uma tecnologia para a produção de algas. E essas algas poderiam ser convertidas em biocombustível. O dilema do empreendedor naquela época era como definir as características genéticas da alga e como comercializar isso. Quando nós começamos o processo, basicamente o empreendedor ele queria só definir planos de ação para as incertezas nos quais estava envolvido. Mas quando nós começamos a analisar mais sistemicamente o problema dele, nós descobrimos que as incertezas do empreendedor impactavam em outros atores importantes no desenvolvimento da cadeia de valor para a geração de biocombustíveis. Por exemplo, tinha empresas que estavam desenvolvendo equipamentos para a produção de algas em fazendas. Um dos modos possíveis de produzir algas é você cultivá-los como se fosse um tipo de agricultura não muito tradicional. Outros empresários estavam desenvolvendo equipamentos para converter algas em biocombustível. Então, a partir disso, nós percebemos que as características das algas influenciavam esses outros atores. Não era apenas as incertezas do empreendedor, mas as incertezas de outros atores eram importantes para a viabilidade do negócio do empreendedor. Então, aí eu passei um período de doutorado na Inglaterra, e lá nós desenvolvemos uma abordagem que é uma gestão de incertezas do ecossistema, considerando que o empreendedor não cria apenas a empresa em si, mas às vezes ele se vê no desafio de criar um ecossistema para viabilizar a tecnologia dele. Aí o método passa com duas perspectivas, é que existe uma abordagem clássica em que as firmas tentam mitigar as incertezas. Mas nos casos que nós investigamos, muitas vezes as firmas tentam amplificar incertezas, propagá-las, no sentido de confundir competidores, ecossistemas rivais e, principalmente, produzir valor a partir da solução de incertezas. É um método relativamente simples e que tenta entender um pouco como gerenciar as incertezas que não são apenas da firma empreendedora. Vocês estão vendo aí na tela esse bang bang, ou seja, tem flecha e tiro para todo lado, explosões e tal. Isso aí é a representação do ecossistema, né? Na tela dá para ler um pouquinho melhor, né? Com algumas incertezas, alguns atores e a relação entre eles, tá? É só para dar uma ideia qual é a abordagem. Então, isso também serve para a empresa, para a inovação radical da empresa grande. Nós tivemos uma experiência com um grupo de alunos de graduação, isso foi muito interessante. Junto com alguns de pós, nós fizemos um curso no nono ano da Poli, da Engenharia de Produção, que os alunos trabalhavam com 15 projetos reais de empresa. Tá? Deu um trabalho maluco para montar.
Mas tem alguns projetos muito interessantes. Um deles, tá, foi com uma multinacional que estava desenvolvendo uma substância, digamos assim, para saúde animal. Tá? Aí tinha um conjunto de problemas. Será que dá para fazer a transgenia para isso, que envolvia uma manipulação gênica? Como é que vai ser hoje? Tem o nosso fornecedor que é químico, a rota biotecnológica vai dar, não vai dar? Enfim, esse é um dos maiores empresas de saúde animal do mundo. Não estamos falando com uma empresa com 10 pessoas, tá? Estamos falando com uma empresa de centenas de milhares de pessoas. Tá? Um grupo de alunos, né, identificou incerteza crítica, mapeou o ecossistema com o apoio do Leonardo, tá? E a empresa mudou o encaminhamento do projeto. Ela ia fazer um contrato com o fornecedor, ela mudou o tipo de contrato porque o contrato não atacava a incerteza crítica. Então, esse método também serve para inovação muito radical. Um empreendimento que está iniciando está envolto em muita incerteza. Uma inovação muito radical está envolta em muita incerteza. Como é um método de abordar incertezas, ele serve para os dois. Tá? Vai. Não, nesse exemplo específico dessa grande empresa, ela tinha que tentar regular escrever um produto nas agências reguladoras, no qual as próprias agências desconheciam as tecnologias bases. Então era muito difícil para as próprias agências avaliar quais seriam os impactos daquela tecnologia sobre os animais, sobre o meio ambiente, porque os princípios científicos não estavam estabelecidos. Então, quando começa a falar de inovação radical e como auxiliar as empresas, vai para essa esfera de problemas, em que você lida com problemas, questões que não estão resolvidas e que muitas vezes não tem uma solução única. Bom, essa é uma das empresas que vai estar aí no NAGE, tá? Porque eles querem continuar atuando. Enfim, tá? Tem algumas abordagens aí, que eu vou passar muito rápido, tá? Sobre, digamos, mais estruturais para abordar incerteza, tá? Que é planejar até só o próximo marco e não ir até o final, porque você não sabe qual vai ser o final. E também uma abordagem paralela, que a gente às vezes pratica, mas nem sabe que está praticando. Nós temos algumas alternativas, a gente não sabe eleger a priori qual alternativa vai ser melhor ou vai ter algum resultado, então a gente ataca todas. Tá? Ontem no CIETEC deram um exemplo, acho que foi você que deu, né? Por exemplo, você vai fazer vestibular. Tá? Por que vocês inscrevem 3, 4 vestibulares? Espero que um dia seja tudo unificado, mas enfim, hoje não é. Porque você quer maximizar a chance de ter sucesso. Você não passa numa, mas pode passar noutra. É isso, selecionismo. Tá? Se aposta em várias frentes, uma vai dar certo. Se duas vai dar certo, você escolhe das duas quais você quer. Em rota tecnológica, isso acontece assim. Você não sabe exatamente o que vai dar certo. Mas para você aumentar a chance de dominar aquela tecnologia lá na frente, você investe em algumas rotas em paralelo. Parece uma coisa esquisita, está jogando recurso fora? Mas pelo menos chega lá. Né? Bom, para as startups, tem os acompanhamentos posteriores, isso é comum para todo tipo de empresa. Tá? Basicamente, em reuniões, o projeto é de 24 meses, então tem a possibilidade de fazer algum acompanhamento ao longo, digamos, da implantação, um pouco depois da implantação. Se for o caso, roda de novo os modelos para analisar incerteza e assim por diante. Tá? Bom. Firmas estabelecidas é parecido na estrutura e um pouco diferente na abordagem. Tá? Então, tem uma auditoria de inovação, tem uma discussão de modelo de negócio, tem uma discussão da cadeia de valor da inovação, que eu vou mostrar o que é, e aí a elaboração do plano de ação. Tá? A auditoria vai discutir as estruturas organizacionais, os processos gerenciais, estratégia e indicadores de inovação, nós estamos falando de inovação, e resultados de inovação. Tá? Então, a gente passa uma geral sobre isso, tá? E a partir daí começa a elaborar o plano. Tá? Bom, esse é um modelinho muito simples de um inglês, está publicado, tudo bonitinho.
a sequência de atividades é conhecida desde os anos 70 e tal, mas a ideia é trabalhar no gargalo. Tá? Não adianta melhorar a forma como as ideias são convertidas se a empresa não tem boas ideias. Não adianta ter mais um programa de geração de ideias se eu não sei o que fazer com as ideias. Isso é óbvio depois que alguém escreve, certo? Em termos de teoria de produção, isso é a teoria das restrições. Mas quase ninguém faz. Né? Se for numa consultoria, quero um plano de inovação, plano de geração de ideias. Aí tem um monte de ideia, não sabe o que faz. Tá? É o padrão, vocês compram aí uma em cada esquina, planos como esses. Tá? A gente vai trabalhar no gargalo, para isso precisa identificar o gargalo. Okay? Essa que é a ideia. Então, analisando os processos e estruturas, identificando os gargalos. Tá? Formaliza um pouco o planejamento, ajuda a formalizar o planejamento, tá? E parte para o plano e o acompanhamento. Então, do ponto de vista das etapas, digamos assim, é semelhante nos vários casos. O que muda é o que tem dentro de cada etapa, conforme o tipo de empresa. Para firmas em busca de inovação radical, né, nós temos alguma coisa que, por um lado, é mais simplificado, porque, em princípio, eles não vão precisar implantar sistemas tradicionais de gestão de projeto ou de acompanhamento da inovação mais incremental, mas pelo contato que a gente já tem com pesquisa e um pouco de diagnóstico que a gente já fez em empresas com inovação radical, aqui no Brasil, um pouco fora, tem alguns problemas muito abertos, específicos, que não estão resolvidos. Tá? E é o que a gente se propõe a atuar em conjunto com elas. Tá? Bom, o diagnóstico, se for o caso de fazer, é semelhante, tá? Mas ele vai ser focado nisso aqui. Né? Para quem está olhando nesse quadrado com bolinhas coloridas, as jujubas ali, tá? Que vai enquadrar um pouco. O mercado é mais novo, é menos novo, a tecnologia é mais nova, é menos nova. Tá? E a partir daí a gente vai discutir as incertezas e as lacunas. Tá? Isso porque diferentes projetos de inovação demandam conjuntos específicos de competências organizacionais, de sistema de gestão. Então a ideia aqui é trabalhar não a empresa, mas o projeto. Tá? A unidade deixa de ser empresa e passa a ser o projeto. Uma empresa grande tem um projeto radical e tem um projeto que ela já fez 2.000 vezes com uma diferença. Então, é o projeto radical aquele dentro da empresa. Tá? Bom, aí depois, digamos, a parte formal é parecida. Tá? O projeto radical também tem uma questão com ecossistema, incerteza, etc. E tem um conjunto de pontos que são muito difíceis, hein? Dá para ganhar prêmio Nobel aí quem conseguir equacionar ou fizer uma formulação matemática ou coisa do gênero para algum desses pontos. Indicadores de inovação tem um monte, a questão é quais são os mais relevantes para cada caso. Tá? Valoração de projeto de P&D não tem teoria ou método que seja universalmente aceito para isso. Tá? Então, vai tateando, mas, por outro lado, é um problema muito real, importante, inclusive para os gestores de P&D, para eles discutirem com os conselhos de administração, com as diretorias. Eu tenho um portfólio que não é vendável, não tem valor de mercado, entre aspas, eu não vendo uma pesquisa pela metade, mas ela tem valor sim. Tá? Ela tem valor sim, porque se eu não tivesse feito isso, eu não chegaria no final da pesquisa, e aí, num portfólio bem estruturado, eu não teria os produtos para daqui a 5, 6, 10 anos e assim vai. Tá? Então isso tem um valor. Então tem alguns métodos que tentam atribuir ou precificar, atribuir valor ou precificar esse portfólio. Tá? Tem um sistema de gestão de incertezas, que aí basicamente é uma metodologia nossa. Tem coisas mais tradicionais como gestão de portfólio ou gestão tecnológica, que normalmente as empresas maiores com inovação mais radical, elas têm necessidades sobre esses pontos. Aí tem uma parte mais, digamos assim, tradicional de organização, que é a gestão por competências, etc. Isso também tem gente na equipe que pode ajudar. Né? Bom, aí a estrutura das etapas são as mesmas, certo? Não tem muita novidade. Tá? E acompanhamento também. Tá?
isso tudo, para fechar, tudo bem, tem essa coisa, o que se espera no final desse projeto? Tá? Ter gente mais treinada, mais capacitada para ou elaborar os próprios sistemas de gestão de inovação, ou para melhorar os que tem, né? Tem algum conhecimento acumulado que está formalizado e que dá para ser, digamos assim, transmitido, tem algum conhecimento tácito também, que na discussão, na conversa, seja informação, seja na discussão do diagnóstico ou do plano, também dá para ser incorporado pelos usuários, que são as empresas. Tá? E tem o diagnóstico. Tá certo? Esse projeto faz parte de uma política pública, no caso aqui é FINEP, é federal, para aumentar a capacidade de inovação das empresas, porque para dar dinâmica na economia, para aumentar a competitividade, tudo isso que a gente sabe sobre inovação. Tá? Por que é na empresa? Porque o agente da inovação é a empresa. Tá? Inovação significa colocar coisa no mercado. Então, o agente de inovação é a empresa. Tá? E por isso o foco é empresa. Tá certo? Quem pode participar? Qualquer empresa que tenha ou um sistema de gestão de inovação e queira melhorar, ou uma empresa que quer constituir um sistema de gestão de inovação, quer começar a inovar, bem-vinda. Tá? De qualquer porte, de qualquer setor, nós fazemos o enquadramento e propomos, digamos assim, um pacote de serviços de acordo com algumas características da empresa. Tá? No Brasil todo, nós temos parceiros preferenciais, obviamente São Paulo, né? Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio, que são a nossa rede inicial de parceiros, mas a BDI, por exemplo, é nacional, então nós não teríamos nenhum problema de atender alguma empresa no Amapá, por exemplo. Vamos lá, tá? Que a inovação e as empresas inovadoras estejam distribuídas pelo território brasileiro. Bom, como participa? Tá? Nós temos um formulário que se preenche pela internet, que já serve como um pré-diagnóstico. Formulário sempre é chato de preencher, né? Todo mundo sabe, mas esse aí até que é rápido. Tá? Nós conversamos com alguns que preencheram. Tá? Ele fala, não, até que não é tão ruim assim, etc. É muito mais fácil que os da FINEP, ou da FAPESP, ou do CNPq. Tá? Enfim, deve dar uns 10 minutos, é um cadastro da empresa com algumas questões básicas. Tá? Vocês acessem o site, aqui tem o caminho das pedras para como se inscrever. Com a inscrição, nós vamos entrar toda segunda-feira, a gente faz uma varredura do cadastro e entra em contato com as novas empresas inscritas, tá? E começa a discutir com cada uma delas qual o pacote de serviços melhor para cada uma delas. Curso, como é que vai ser, quando vai ter, quando que a gente pode fazer o diagnóstico, quem que é o responsável, quem é o contato, esse tipo de coisa mais básica. Tá? E serve também para formalizar um pouco junto à FINEP, tá? E serve também para a equipe começar a fazer um diagnóstico interno de quais são os tipos de problema mais comuns, etc. E isso vai ajudar a direcionar pesquisas futuras na USP, na UFRJ, nas universidades participantes em conjunto, se for o caso, com as empresas que quiserem. Tá bom? Então, todos podem participar, a inscrição já está aberta, pode se inscrever lá. Tá? Obrigado, aguardamos seu contato e só já dizer as atividades de formação que já estão marcadas. Nós temos um curso, que já as inscrições abertas no site para empresas nascentes de base tecnológica. Quem tiver interesse, inscreva-se rápido, porque ontem no CIETEC quase todo mundo se inscreveu e as vagas estão acabando, tá bom? Se for o caso, a gente faz outro. Vai ser lá na Poli, de noite, né? Porque, em princípio, quem está em empresa de base tecnológica precisa tocar a empresa, certo? Não tem, vai lá você e faz, vai lá sou eu, certo? Então, nós combinamos com algumas empresas, esse seria um horário bom, tá? Então, das 18 às 21 horas, dá para depois o cara chegar em casa num horário decente, digamos assim, não vai chegar às 3 da manhã. Tá? Por que 25 vagas? Por que não fazer um curso com 200 empresas? Esse é o curso web. Tá? Aqui a gente vai ter dinâmicas de interação, etc, etc. Então não dá para ter muita gente. Tá? Para empresas estabelecidas, que é o curso
default, digamos assim, tá? É o curso que para o maior número de usuários, tá? Nós estamos propondo essa data, tá? Também de noite, também em princípio na Poli. Nada impede que a gente faça esses cursos em outro lugar, tá? Nós estamos lançando os primeiros, fazendo na Poli, por uma facilidade. A maior parte da equipe é da Poli, essas coisas assim, então é mais fácil falar com a secretária, fica aberto de noite, tá? O banheiro fica aberto, tem lanchonete de noite, coisas simples assim, tá? E nós vamos fazer um lançamento do NAGE na Unicinos, em Porto Alegre, dia 6, na Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, dia 30, 3 da tarde, tá? E aí tem um que está sendo projetado para Recife, mas ainda não foi fechada a data, junto com a Federal de Pernambuco e a Fundagem. Ok, gente? É isso. Bom, gostaria de passar para o Zago, pró-reitor de pesquisa aqui da USP, né? Que tem, entre outras responsabilidades, a incubadora, né? Para ele fazer suas considerações. Eu coloco os seus slides ali. Então. Coloca o primeiro que está em branco, depois eu... muito obrigado, então, Mário, Salerno e demais componentes do NAGE. Estou muito satisfeito de estar aqui. Pode deixar. E de fato, esta iniciativa representa uma convergência de 3 tópicos, e sobre eles é que eu vou falar. O primeiro deles é que representa uma nova maneira estruturada da universidade gerar conhecimento e transferir conhecimento. Tá certo? A universidade se organiza em institutos, escolas, faculdades, departamentos, e esta é uma organização que tem por base os cursos, a organização de cursos, de disciplinas, e também a administração da universidade. E isso se transferiu também para a pesquisa, quer dizer, a pesquisa na universidade acabou organizada em departamentos segmentados, que tratam de parcelas segmentadas do conhecimento. Não é assim que o mundo existe. No mundo existem problemas que precisam ser resolvidos. E para resolver problemas, você precisa da associação de pessoas com expertise, backgrounds diferentes. E daí, então, o programa de núcleos de apoio à pesquisa. No núcleo de apoio à pesquisa, você associa pesquisadores que têm origens, backgrounds, expertises diferentes para resolver um problema concreto do mundo real. Pode ser um problema prático da indústria, pode ser um problema fundamental do conhecimento da humanidade, a origem do universo ou qualquer coisa desse tipo. Mas precisa de associação de pessoas com competências diferentes para produzir um problema, um resultado para um problema. E, portanto, este programa de núcleos de apoio à pesquisa foi bastante incentivado durante esta gestão na Universidade de São Paulo, e o NAGE é um exemplo de iniciativa nesta área. Então, esta é uma questão. A segunda questão que eu queria apontar é o que está representado aqui. Esta é um mapa do mundo mostrando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo todo, tá certo? Que envolvem mais ou menos, aí neste ano, que acho que foi 2012, 1,3 trilhões de dólar. O que é interessante olhar é que esta distribuição é bastante heterogênea, e 90% desses investimentos estão no norte, envolvendo América do Norte, Europa e este e sudeste da Ásia. No sul, nós temos investimentos de mais ou menos 10% desse total. Ok? Então, é neste ambiente que nós estamos inseridos. Seguinte. Por outro lado, quando nós olhamos para um indicador
tradicional de produção de conhecimento científico, que é número de artigos publicados, nós vemos que, apesar desta distribuição, diferença brutal da distribuição de recursos, não é? O Brasil não está se saindo tão mal. Nós somos o 13º país em termos de produção científica, correspondendo a mais ou menos 2,1% de toda a produção mundial. É claro que esta produção é ainda dominada pelos grandes gigantes, Estados Unidos, Canadá, Europa. Não é? Mas vejam que nós já ultrapassamos produtores tradicionais do conhecimento, como Rússia, Holanda e assim por diante. Terceiro. Por outro lado, quando nós olhamos naquilo que significa um instrumento fundamental do conhecimento para o progresso científico e tecnológico aplicado em termos de produção de recursos econômicos, financeiros, o Brasil não está se saindo bem. Este daí é um índice global de inovação de 2012, tá certo? Eu não consigo daqui ver muito bem os números, mas vejam que na América Latina nós estamos aí em terceiro lugar, atrás de Colômbia, por exemplo, não é? E empatando com alguns países da África e assim por diante. Isto é o nosso desempenho. Será que melhorou? Seguinte, não, piorou em 2013. Tá certo? Lá estão os 10 primeiros países em termos de índice de inovação, não é? Começa com a Suíça, Suécia, Reino Unido e assim por diante. E depois aqui na direita estão os países da América Latina. Em 46º lugar o Chile, tá certo? Depois o Uruguai, a Argentina, Colômbia, o México e o Brasil. Quer dizer, nós estamos, de fato, piorando naquilo que significa a capacidade fundamental da indústria, das empresas, de competirem no mundo, que é a inovação. O que esse índice também detectou é que há uma grande estabilidade nesses últimos anos. Isto é, quando se olha os países que estão nos 10 top e nos 25 top, eles mudam um pouco de posição. Mas nenhum país nesses últimos anos tem saído deste grupo ou tem entrado deste grupo. Tá certo? E, finalmente, há uma grande correlação da posição neste índice global de inovação e os níveis de renda de cada país. Eu acho que termina isso daí, não é? Esse foi o último? Veja. Isto. Ok. Este é o nosso panorama. As universidades têm sido grandemente criticadas porque se preocupam exageradamente com a produção científica e não se preocupam com aquilo que poderia levar a uma melhoria da inovação no país. Tá certo? Uma coisa é certa. Isto não vai ser resolvido pelas universidades. Isto será resolvido no ambiente empresarial. No entanto, as universidades têm uma parcela de contribuição. E é esse o terceiro tópico. Então, de que maneira as universidades participam da melhoria deste ambiente da inovação? Elas participam, em primeiro lugar, mudando suas próprias hábitos, visões internas. É um processo um pouco como que pastoral, de falar e fazer com que as pessoas acreditem que a universidade tem um compromisso com a sociedade, esse compromisso é da educação, esse compromisso é de geração de conhecimento, e esse compromisso é também de participar do processo produtivo de alguma forma. Tá certo? Mas nós não seremos nunca o principal ator nisto. De que forma prática também nós participamos? Participamos na criação, por exemplo, de incubadoras, de parques tecnológicos, tá certo? De facilitar todo o processo de geração de patentes nas universidades. E aqui a agência USP de inovação é um instrumento institucional cujo
a participação na Universidade de São Paulo tem aumentado enormemente, e isto tem melhorado enormemente a capacidade da universidade de participar do processo de inovação. E, finalmente, a universidade, o principal domínio da universidade é o do conhecimento. Se nós formos ver onde que se enquadra a universidade na sociedade, ela não se enquadra no setor produtivo, ela se enquadra no setor do conhecimento. E, portanto, a educação é o principal instrumento que a universidade tem para intervir na sociedade. Desde a formação de graduados de qualidade até a oferecer oportunidade de treinamento e de educação para aqueles que já estão atuando na sociedade. Então, esta iniciativa envolve tudo isto. Envolve a educação daqueles que ainda estão na universidade, alunos de doutorado e assim por diante, assim como oferece a oportunidade de educação para aqueles que já estão atuando na sociedade. Tá certo? A agência de inovação, novamente para fazer a comparação, também entendeu isso nesses últimos anos e tem atuado decisivamente nesse sentido, criando, por exemplo, um curso de empreendedorismo para todos os alunos da universidade, aberto a todos os alunos da Universidade de São Paulo. Encerrando no sábado passado um curso de gestão da inovação para empresários, do qual participaram mais de 200 empresários, feito em associação com a Fiesp. Então, esta é a nova via de a universidade atuar neste aspecto, naquilo que é o seu domínio, o domínio do conhecimento. E, portanto, eu só posso cumprimentar os organizadores, porque eles estão exatamente fazendo aquilo que a universidade moderna tem que fazer. Era isto. Obrigado, Zago, pelo brilhantismo habitual, digamos assim. Né? E agora, vamos lá, palavra aberta. Os internautas podem mandar esqueci de falar isso no começo, né? Os internautas podem mandar suas questões e observações para o site iearesponde@usp.br. É isso, tá? Aí o pessoal aqui do IEA passa as questões para a gente. Enquanto as questões não chegam, a internet não é instantânea, né? Vamos aqui ver quem está aqui na sala. E a gente começa uma discussão presencial, digamos assim. Tá? Questões, dúvidas, considerações? Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fiocruz. Primeiro, a razão da minha presença nesta reunião e ligado ao Observatório de Inovação. Eu devo isso ao professor Zago, de uma certa forma. Primeiro porque eu me encontrava na Fundação Oswaldo Cruz, que não é uma universidade, mas enfim é uma instituição que trabalha na mesma, dirigindo o chamado Projeto de Inovação em Saúde, quando ele, no CNPq, criou os INCTs. Não é? Então nós aplicamos e eu acabei sendo membro, e sou até agora, de um INCT de inovação em doenças negligenciadas, que na realidade, nas origens, tinha um nome mais complexo. Era Gestão da Inovação em Doenças Negligenciadas. Mas o CNPq achou que era muito comprido, não é? E nos obrigou a abreviar e ficou só Inovação em Doenças Negligenciadas. Voltando para São Paulo, saindo da Fiocruz, eu me encaixo, não é? Volto ao IEA, me encaixo no observatório e acabo participando de uma outra iniciativa do professor Zago, agora na USP, que são os NAPs, né? Então eu faço parte desse NAP. Por que eu estou dizendo isto? Porque a ideia do INCT de doenças negligenciadas é dar apoio a futuro funcionamento do CDTS, que a meu juízo é a maior iniciativa na área da saúde, no nível federal, feita pela Fundação Oswaldo Cruz, para preencher este gap, esta lacuna entre a bancada e os protótipos, na área, evidentemente, de produtos para a saúde. O CDTS visa isto, não é? É uma estrutura complexa que só não está instalada ainda por razões do Tribunal de Contas que
anulou licitações, enfim, essas coisas que nós estamos habituados a... Isso devia ter ocorrido na gestão de que eu fazia parte, que era do ministro Temporão e do Paulo Busch, presidente da Fiocruz. O Tribunal de Contas embargou e até hoje ele não está concluído, embora já tenha constituído as suas plataformas. O que é que ele visa? Ele será uma estrutura que estará à disposição, com laboratórios, ao andar inteiro de laboratórios colocados à disposição de quem queira preencher o gap entre a bancada e o protótipo de qualquer inovação radical. Então, o que nós imaginamos é que serão startups. Pode ser que não seja, pode ser que eventualmente alguém queira utilizar os nossos laboratórios para alguma coisa incremental, mas o que nós imaginamos é que nós teremos toda... Bom, nós já temos a plataforma de genômica, de proteômica, de bioinformática, essas todas já estão montadas. Temos uma plataforma, que é a plataforma de observação permanente da questão das patentes, que é uma questão fundamental que você tem que... Nós não temos essa plataforma que vocês agora estão montando, que é de como interagir. Eu imagino que os potenciais usuários do nosso CDTS no futuro, a gente espera que no ano que vem a gente o instale de fato e comece a funcionar. A expectativa é que a maioria dos usuários sejam startups, não é? E que, evidentemente, nós temos um relacionamento com o FRJ, o pessoal da economia do FRJ, mas, evidentemente, não há nada de longe parecido com o que nós agora eu estou me incluindo no NAP, não é? Eu vi o professor Zago, eu virei politécnico, eu estou inserido no NAP da Escola Politécnica, embora seja companheiro do professor Zago com o professor Mas tanto medicina... Tanto medicina como engenharia trabalham com projetos, então nós já planejamos trazer o doutor Carlos Morel, que é o coordenador do CDTS, várias vezes para fazer. E até agora não tivemos chance de tê-lo trazido para um dos seminários do Observatório de Inovação. Espero conseguir trazê-lo rapidamente, porque eu acho que nós temos tudo para entrar em acordo para que esta plataforma que está montada aqui agora sirva também aos objetivos, não é, daquela outra, que certamente nós teremos startups ali. A impressão que eu tenho é que o que virá no futuro para utilizar o CDTS serão startups que não terão esta argúcia, não é, de verificar como é que podem se planejar. Parabéns pela iniciativa, embora eu participe dela, sou meio periférico, eu tenho que me congratular com o Mário, com a equipe. Bom, só na rede aí vou contar mais. Existia um projeto que acabou, financiado pela CAPES, que chamava Proengenharia, não edital CAPES, né? Proengenharia. Eu era o nó aqui na USP, era uma Proengenharia sobre gestão e inovação. Tinha outros, gestão de projetos, outras pessoas lá do próprio departamento, a Marli, que estavam em outros para engenharias, mas existia especificamente um sobre, rigorosamente, era a gestão de empresas inovadoras, né? E esse para engenharia, a rede era a COP e a UFRJ, porque lá tem os dois, né? A Escola de Engenharia e a COP são entidades separadas, a Unicinos, a Federal de Pernambuco, a Academia do INPI, acho que era isso, que são as entidades que estão no NAGE, digamos, na rede do NAGE. Tá? Inclusive, quem descobriu o edital da FINEP foi o pessoal do Unicinos. Tá? Me ligaram, tem isso aí, vamos fazer, vamos. Tá? E o pessoal da COP tem alguma atuação junto à Fiocruz para ajudar na gestão da inovação. Inclusive, eu fui lá com eles, visitamos as obras do CDTS há um tempo atrás e tal. Acho que uma coisa que podia articular não só para as futuras empresas que vão estar lá, aí tem um problema de período, né? Precisa ver como é que viabiliza, mas se for o caso, se a Fiocruz quiser,
para dar um apoio para a própria gestão interna dos projetos inovadores que eles têm. E aí tem a nossa equipe aqui, mais, digamos, USP, mas a gente trabalha com o pessoal da UFRJ, mas aí mais da área de engenharia e o pessoal de design, algo assim lá, tá? E dá para montar uma ação articulada lá sem muito problema assim. Tá? Só falar um pouco sobre as startups, eu tive algum contato com algumas empresas que estão desenvolvendo tecnologias na área médica, produtos de saúde, não só animal, e o que nós percebemos que tem verdadeiras corridas tecnológicas, elas são de espectro mundial. E o interessante é que algumas empresas brasileiras, elas se iniciam essa corrida, mas elas não têm força para acompanhar. A maioria que enfrenta esse problema é da bancada. Não tem um princípio científico, tem às vezes a prova de conceito, mas não consegue escalonar. Eu acho que criar essas iniciativas no intuito de fortalecer as startups é uma forma de a gente conseguir levar inovações radicais que elas germinam no Brasil, mas conseguir viabilizá-las de fato. Eu acompanhei um outro caso, agora não literalmente, não ligado muito à saúde animal, à saúde humana, mas à animal, que os empreendedores, a gente teve contato com um empreendedor, ele veio da França, e aí você vê o grau de desenvolvimento do empreendedor. Ele entende de valoração de tecnologia, ele entende de regulação, ele entende do aspecto técnico. E então, criar esses ambientes para treinar e capacitar os empreendedores é importante, mas também criar os ambientes no qual eles podem acessar recursos tais como fazer esse escalonamento do processo da tecnologia. Acho que é interessante pensar isso como uma parceria. E só uma questão, uma relação a uma fala do professor Zá, eu tive uma experiência interessante na Universidade de Cambridge. A Universidade de Cambridge é uma universidade muito aberta. Muito aberta. Aberta que eu cheguei na minha primeira semana foi em abril, e eles tinham um dia chamado Briefing Day. Todos os pesquisadores abrem a agenda deles, apresentam para os empresários. Foi uma noite que tinha mais ou menos 300 empresários na universidade. Isso, assim, no meu departamento, que eram 12 professores. Isso dá uma ideia da importância e do relacionamento entre a universidade e a empresa. E uma das coisas principais que o diretor da escola falou nesse dia nós temos que fazer um esforço enorme de comunicar as tecnologias e conhecimentos que nós produzimos para os empresários. Da mesma forma que os empresários, na contrapartida, têm que fazer um esforço de compreender quais são os seus problemas e ir atrás da solução. Aí, pensando nisso, a inovação ela realiza na empresa, mas a universidade participa de uma parte do processo. Esse exemplo de Cambridge é excelente, mas ele nos lembra um ditado que nós temos que diz o seguinte: a fome é o melhor cozinheiro. O que há é o seguinte: nós nos orgulhamos do Estado de São Paulo, que tem algo que país nenhum do mundo tem. Tem um governo, e não é o governo do atual governador Alckmin, quer dizer, é um governo do Estado, quer dizer, uma política de Estado, que já perdura há mais de 20 anos, em que o Estado de São Paulo dedica praticamente 10% do seu orçamento para manter suas 3 universidades. Não há nada semelhante a isso no mundo. Portanto, a Universidade de São Paulo, como a Unicamp e a Unesp, tem absoluta liberdade de fazer os seus programas sem depender de ouvir a sociedade, de alguma forma. Se nós temos que fazer isso, fazemos porque entendemos que é nossa obrigação e fazemos um esforço para isso. Ou seja, nós não dependemos de recursos externos, outros, para sobrevivermos e nos organizarmos. As universidades inglesas recebem 1/3 do seu orçamento do governo central, ou do governo do Reino Unido. 1/3 recebem de taxas escolares e 1/3 de contratos de pesquisa. Portanto, esse tipo de atitude é indispensável para a própria sobrevivência.
Nós, felizmente, não temos essa restrição, mas nós temos que entender que, se nós não adotarmos ações semelhantes, nós poderemos não sobreviver por outros motivos, porque nós podemos nos tornar irrelevantes na sociedade e, portanto, o governo do Estado decidir que também não precisa manter uma universidade que não é relevante. Bom, temos aqui uma pergunta internautica, tá? Que vem do Hélio Lemos, da Universidade Federal de Alfenas, do campus de Varginhas, sul de Minas. Tá? Ele pergunta: o conteúdo dos cursos será disponibilizado para uso da academia? Bom, eu vou interpretar isso se, digamos, os materiais, ou se podem ser usados para cursos, outros. Pode. Né? Pode. Não tem nenhum problema. Aliás, se você tiver interesse antecipado, como a gente já tem cursos rodando de gestão e inovação na graduação, na pós, na extensão, eu posso te passar a estrutura, os conteúdos, sem nenhum problema. Isso não é, digamos assim, proprietário, certo? Quanto mais gente tiver envolvido nisso, melhor, né? Então, você entre em contato comigo, pode ser aqui pelo IEA mesmo, ou pelo meu mail, msalerno, tudo junto, com M de Maria, N de navio, @usp.br, que aí a gente conversa, troca figurinhas, mas não tem nenhum problema não, Hélio. Se você puder ainda responder, me diga qual que é o teu interesse. Tem aí na Unifal algum curso de gestão de inovação? O que você está querendo mais especificamente? Se der tempo, a gente ainda comenta aqui ao vivo, tá bom? Mais uma. Essa pergunta é de um ex-aluno graduado aqui pela USP, pela Poli, Cássio, que fala: pelo que foi dito pelo pró-reitor de pesquisa, a USP, o núcleo, tem como objetivo a criação da inovação, eu acho, e incentivo à empresa de base tecnológica. Entretanto, o último edital do CIETEC não teve um número mínimo de inscritos e, por isso, foi cancelado pelo órgão, o que foi muito frustrante para as poucas empresas inscritas. Gostaria que vocês comentassem o motivo pelo qual vocês acreditam que o número de inscrições foi tão baixo e do cancelamento do edital, que vai em oposição a todos os incentivos da inovação que vêm sendo feitos pela universidade. Bom, acho que precisaria conversar com alguém do CIETEC, eu não sei se usar... Mas uma coisa importante é que o CIETEC passou por um processo de reestruturação, depois de muitos anos de serviços muito bons, certamente a maior incubadora de empresas aqui no estado de São Paulo, tá certo? Do Brasil, mas ele foi acumulando dificuldades administrativas, etc. E isto ocorreu já, quer dizer, esse processo de reestruturação terminou, de tal maneira que nós temos um novo CIETEC, inclusive com acomodações novas, tá certo? Ampliadas, e, portanto, não há dúvida de que nós teremos, sim, candidatos, porque isso nós estamos observando em todos os locais em que temos incubadoras. Temos também uma pequena incubadora de empresas na USP Leste, focada para incubadoras principalmente de inovação social, tá certo? E lá também nós já tivemos um número pequeno ainda, inicial, de empresas, mas agora estamos abrindo um novo edital e não há dúvida nenhuma de que isto será preenchido. Mas, de certa forma, isto tenderá a aumentar à medida que a própria universidade modifique seus procedimentos com relação aos seus alunos, tá certo? Fazê-los se aproximar mais do mundo real, porque isto criará, no final de cursos, ou no final de teses, ou no final de... indivíduos que vão querer dar início à sua própria empresa. Tá certo? Bom, então, Cássio, acho que entra em contato de novo lá com o CIETEC, com o Risola, o pessoal de lá. Então, vai ter um outro edital. Que eu posso falar do CIETEC, eu conheço o CIETEC há alguns anos já, e ele teve uma evolução interessante. Eu conheci porque eu tinha um aluno que fazia engenharia civil, né, e montou no CIETEC uma empresa de defensivo agrícola, né, que foi graduada, depois não tive mais contato, acho que ela estava na Amazônia, né? Bom, enfim. E o CIETEC era pequeno, né,
foi crescendo. O CETEC tem hoje ao redor dele, acho que umas 100 empresas, um pouco mais de 100, é dessa ordem de grandeza. Tá? As incubadoras, elas têm uma vantagem frente ao empreendimento isolado, é que você conversa com outro incubado, tem um conjunto de serviços que a incubadora propicia, e dentro de uma universidade você vai e conversa com as pessoas. Isso acontece. Né? Então, a gente tem um envolvimento lá com uma empresa que estava no CIETEC, ela foi graduada, saiu do CIETEC, tá? E cresceu, etc. Mas um dia chega lá no meu departamento um cara e fala, queria conversar porque nós temos uma empresa e queria ver como é que faz para produzir esse troço e não sei o que. A gente está na sala do café. Né? A gente começou a conversar, vou falar o nome, o Rafael, a empresa é Taunus, não é isso? Tamoios. Eles estavam começando a fazer papel de parede com tronco de bananeira, que se joga fora, né? Se corta a bananeira, não tem o que fazer com aquele tronco. Então ele queria saber como é que laminava, que secava aquilo. Eu falei, vai na Rua Piratininga, com uma máquina velha, tá? E esmaga aquele troço, não requer nem prática nem habilidade. Ele ficou me olhando assim, tá? E compra usada, bem baratinho, para você testar. Né? Mas a conversa vai, e começamos a puxar coisas, o Leonardo estava e tinha mais gente lá, começamos a puxar coisas da seguinte forma, bom, mas você vai vender para quem? Vamos exportar para a Europa, tá? Então deve ter requisito antifogo, porque isso vai para a construção, né? Então isso deve ter uma venda feita em grandes magazines, que eles devem ter um rolo ali, deve ter uma estante com um rolo, que você escolhe os diversos tipos de papel, ou o que quer que seja, para parede, de revestimento de parede. Então seria bom você produzir na largura daquele rolo. Aí, uma coisa que eles nunca tinham pensado. Tá? Que para nós é o cotidiano de gestão de produção, certo? É o beabá, mas eu nunca tinha pensado. Bom, a coisa foi andando e ele vira e volta, ele vai, mostra o projeto. Nós estamos pensando em fazer isso. Ele fez isso uns 15 dias atrás. Foi ontem no CIETEC, no lançamento. Então, esse tipo de coisa uma universidade possibilita. Né? Então, o fato de você estar numa incubadora, Cássio, espero que você tenha um bom projeto e consiga na próxima rodada viabilizar, tá? Ajuda nesse tipo de coisa. Tá? Porque você deve ter as suas relações com quem dos cursos que você fez, mas a tua empresa provavelmente vai precisar de outras relações, outras redes, o teu ecossistema, digamos assim, vai ser um pouco diferente e a universidade ajuda nisso, está incubado, ajuda a equacionar alguns problemas. Gente, mais alguém? Quem aqui, acho que da internet, por enquanto não chegou mais nenhum. Não? Questões, dúvidas? Eduardo? Mas eu vou falar um negócio. O Eduardo coordena um laboratório sui generis na Poli, que é um laboratório de 3 departamentos. Que tem a produção, a elétrica, né, a mecânica. É isso. Tá bom, né? A confusão já está grande para ter esses 3 departamentos. Que trabalha com manufatura aditiva. Né? Essas impressorinhas que vão... Tem um pouco mais que isso. O laboratório é maior, mas tem uma parte de manufatura aditiva. A manufatura aditiva vai ao futuro da manufatura. E tal. Aí começa a se deparar com coisas muito triviais. Né? A característica estrutural da peça feita por manufatura aditiva é diferente da característica estrutural, as propriedades mecânicas são outras de uma peça feita, digamos, fundido e depois usinado, vai um processo tradicional. Né? E aí como é que faz? Teste de laboratório, e vai. Tá? Se não fizer isso, não tem inovação com manufatura aditiva. Tem pra gente brincar, fazer brincadeira em casa e tal, mas do ponto de vista de processo industrial, se eu não conseguir ter as características da peça que eu vou substituir, não vai vingar. Né? Não vai vingar. Então, por exemplo, tem uma rede de algumas empresas
e algumas universidades, aqui está a Poli e a Escola de Engenharia de São Carlos, tá? Que estão começando a fazer protótipos, testes, com algumas empresas que estão cedendo peças, tá? Para ver se com manufatura aditiva, isso vai ser um problema de anos. Tá? A metalurgia, os processos mecânicos tradicionais foram construídos ao longo de um século, 2, 3 séculos, vem da Revolução Inglesa. Se tira do torno e depois vai para um forno, qual a temperatura do forno, qual que é o melhor aço, a composição, qual a velocidade do corte, tudo isso hoje a gente sabe fazer, mas é uma pesquisa empírica que veio sendo feita ao longo dos séculos. Isso tudo vai recomeçar, tá? Numa outra base para esse tipo de coisa. Então a gente está trabalhando aí, que a gente significa o Eduardo e uma equipe, está trabalhando com algumas empresas para tentar equacionar esse tipo de sistema de produção, que não deixa de ser uma inovação de processo. É uma inovação de processo, mas é também uma inovação de negócio. Hoje, se você entrar na internet, você consegue localizar alguns produtores, que você passa o desenho da peça, e ele te fornece a peça muito rapidamente por manufatura aditiva. A questão é se a propriedade da peça que você está imaginando vai ser atingida por aquela manufatura. Mas se não tiver muita questão mecânica, de esforço, etc., que na peça precisa atender, isso você faz, eles entregam muito rapidamente. Então tem um conjunto de novos negócios surgindo a partir de oportunidades, tá? Tem um conjunto de ex-alunos aqui da USP que abriu uma empresa de manufatura aditiva. Aliás, as que foram compradas lá no laboratório, pela licitação, também foram a deles. E que estão próximos, estão aí no programa do NAGE também, tá? Porque eles têm problemas muito sérios de gestão tecnológica. Bom, nós fizemos a primeira geração, qual é a segunda geração? A gente vai trabalhar com software livre ou com software fechado? Qual vai ser a nossa estratégia de negócios mais voltados para a firma industrial, né, para processo produtivo propriamente dito, ou para uso residencial? Né? Então tem uma coisa simples, muda completamente o que você vai entregar, se isso vai para uma empresa mecânica que vai usar a peça feita com manufatura aditiva no meio de uma engrenagem, ou se nós estamos em casa e a gente gosta de protótipos, brinca com os filhos ou constrói coisas para o nosso uso. E se quebrar, tudo bem, entendeu? Quebrou em casa. Então é uma coisa, são modelos de negócios que levam a questões que estão por trás completamente diferentes. Tá? Então a gente está tentando atuar em cima disso também. Um Lerosa ali atrás. Lerosa, sou da Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações. Falando do Eduardo e enchendo um pouquinho mais a bola dele, parece o Isaac Asimov, né, que escreve sobre tudo. Ele também tem uma série de personalidades. E uma que eu acho que é importantíssima para a escola é a área de tecnologias educacionais, que tem acompanhado o que ele tem feito, né? Não apenas focando na educação à distância via internet, mas também discutindo um assunto muito interessante, que é o que vai realmente justificar que alguma aula seja presencial, né? Então, é a área de PBL, né, Problem Based Learning, em que a gente está, de alguma forma, procurando trabalhar em conjunto também, e que, na nova estrutura curricular da Poli, tem um papel importante. Então, acho que, quando a gente fala em inovação, o professor Zago falou da importância do conhecimento, de nós, de alguma forma, fazermos uma transferência do conhecimento, a geração e a transferência. Nós estamos, assim, à beira de um momento de grande mudança no ambiente educacional. No mesmo instante que nós temos educação à distância via internet, surge a necessidade de modificar radicalmente, são inovações radicais realmente, que devem ocorrer nas aulas presenciais. Eu só queria cumprimentar então o Eduardo, que eu acho que está fazendo um trabalho muito importante. Eu acho que isto e o comentário anterior do Mário nos remete a uma questão central da nossa dificuldade, vamos dizer, de inovarmos. Genericamente, e aqui não só as empresas, a sociedade, o governo e as próprias universidades. O que há é que nós temos
um estoque de conhecimento muito grande e temos um estoque de experts, de pessoas com expertise muito variadas e altamente especializados, muito segmentados. O grande truque, e com o qual nós não temos ainda uma experiência acumulada muito boa, é exatamente na organização destes diferentes aspectos do conhecimento para ter um produto que seja um produto de prateleira ou um método ou uma abordagem útil. Por exemplo, se nós olharmos na área da indústria farmacêutica, o Brasil agora começou a dar os primeiros passos para ter uma indústria farmacêutica, vamos dizer, mais competitiva. Temos algumas empresas que se consolidaram, mas principalmente vendendo genéricos e usando conhecimento já acumulado. Não é? Por outro lado, nós temos, se olhar nos portfólios de pesquisa das universidades, tem uma quantidade enorme de pesquisa relacionada com eventuais produtos ou coisas que podem ser usadas para tratar doenças. Mas isso nunca chega ao final. Uma quantidade enorme dessa pesquisa é feita, por exemplo, a partir da flora brasileira, que todos entendem que é um grande capital que o país tem. No entanto, e no final das contas, o quanto disto resulta em produtos práticos e competitivos no mercado internacional? Muito pouco. Onde que nós temos algum sucesso nesta área? É exatamente na área de biológicos, de produtos biológicos, que é uma área na qual nós temos conhecimento e competência, como temos em muitas outras. Mas tivemos sorte de termos pelo menos duas iniciativas que são meia extra-universidade, embora estejam ligadas à universidade, que são exatamente a Fiocruz e o Instituto Butantan, em que as práticas industriais e comerciais são alinhadas para usar o conhecimento que existe. Isto tem que se espalhar, se estabelecer muito mais fortemente no país. Obviamente, esta área de biológica é uma área que o país pode ser competitivo. Não é? O segmento das empresas privadas, por exemplo, ainda não usaram esta competência que existe aqui no Brasil. Não se beneficiaram disto, mas poderão se beneficiar. Tá certo? A questão das tecnologias educacionais é a mesma coisa. Nós temos pessoas que são altamente qualificadas nos mais diferentes segmentos, desde as concepções teóricas, dos métodos didáticos, dos métodos de ensino, das tecnologias modernas de educação à distância e assim por diante. Falta alinhar isto em produtos práticos, tá certo? Que possam ser largamente utilizados pela sociedade. Não há nenhuma dúvida que o estrangulamento hoje do país é na educação. Hoje estão anunciando que estão chegando médicos cubanos, porque estão importando médicos, porque não formamos médico em número suficiente. O Conselho Federal de Medicina diz que tem médico de sobra, etc. Mas, na área de engenharia, que não tem nenhuma dessas controvérsias, nós estamos importando uma quantidade enorme de engenheiros também. E assim por diante, se formos olhar em numerosas outras áreas, nós não estamos formando pessoas em números suficiente qualificadas para tocar o país. Temos que importar. Então, as tecnologias modernas, alinhadas de educação, são essenciais para a nossa sobrevivência como sociedade. Mas nos falta esta experiência de alinhar as competências que nós temos. Esta, novamente, iniciativa aqui faz nesse sentido. Deixa eu só complementar. Estive acompanhando algumas universidades em relação ao Coursera, que é uma iniciativa que tem alguma repercussão, envolveu grandes universidades no mundo.
E o Coursera, eles fizeram um pequeno exemplo. Eles pegaram o curso Máquinas que Aprendem, Learning Machines, e ele falou, olha, o professor é um dos professores mais bem-sucedidos da Universidade de Stanford, ele consegue ministrar por ano, mais ou menos, 2 turmas, dão 400 alunos por ano. O primeiro curso dele teve 100 mil alunos. Para ele atingir o mesmo número de alunos, ele levaria 200 anos. Então, um dos maiores desafios, principalmente para os lugares que não têm universidade ou não têm acesso a uma universidade de tão qualidade, é usar a tecnologia como um meio de inclusão. Então, e aí, os pesquisadores da área de inovação, alguns deles, falam que essa mudança no ensino é uma mudança parecida com a mudança do disquete para o CD. De tal radical de tal disruptivo em relação ao que a universidade vai ser, como a educação vai ser para o futuro. Ok, gente. Bom, eu só queria fazer uma consideração ainda aqui sobre o NAGE. Nós temos um conjunto de parceiros formais que são os que aderiram ainda na época do envio da documentação para a FINEP. Tá? Mas nada impede que a gente trabalhe com outros parceiros. Nós estamos trabalhando com esses, mas nada impede que a gente trabalhe com outros parceiros. Então, para o pessoal da BIMAC veio conversar, da BIT, de algumas associações empresariais, não tem nenhum problema. Tá? Se o IPT quiser chegar mais próximo, articular, a gente pode fazer isso. Aliás, isso que é bem-vindo, criar um tecido, já que estamos falando de ABIT, né? Criar um tecido de instituições que possam apoiar, digamos, a alavancagem da inovação nas empresas brasileiras é bem-vindo, né? Então, quanto a isso, não há nenhum problema. A gente está conversando com a Ampei também, então dá para, digamos assim, ampliar aquele escopo inicial. É claro que os parceiros de primeira hora têm alguns, digamos, privilégios, digamos assim, mas como os privilégios também não são lá muito grandes, tá certo? Acho que tem espaço para todo mundo. É isso que eu queria dizer de uma forma mais positiva. Tá faltando gente, pode chegar. Né? Esse que era o ponto. Bom, acho que sobre esse assunto, ok? Então eu vou encerrar o assunto NAGE, mas eu queria comentar sobre o próximo evento aqui do Observatório e de algumas questões correlatas. Bom, então, Núcleo de Apoio de Gestão e Inovação, se vocês quiserem ter mais informações, tá? E-mail lgi@usp.br ou então entre no www.pro.poli.usp.br, agora põe aquela barra ao contrário lá, barra LGI, que é Laboratório de Gestão e Inovação, LGI/NAGE. Né? Aí vocês vão chegar lá, dá para se inscrever, ver o que tem, tudo certinho. Né? Tem as datas dos cursos que vocês viram, esses slides vão estar daqui a algum tempinho disponíveis na página do Observatório, então vocês podem consultar se quiserem, sem nenhum problema. Né? E bem-vindos ao NAGE. Né? Isso posto, eu queria convidar a todos para sexta-feira que vem, 11 horas, né? 11 horas, nós vamos fazer uma discussão que tem a ver com a sua última intervenção, tá? Mais específica sobre engenharia. Um dos projetos constituintes e constitutivos do NAP, Núcleo de Apoio à Pesquisa Observatório, é um sistema de informações sobre engenharia, que se chama Engenharia Data, cujo executivo é o nosso atleticano, aqui nós estamos invadidos pelos mineiros, tá? Perguntas de Varginha, 2 de Belo Horizonte, pelo atleticano aqui, que é das Ciências Sociais, certo? O Leonardo, que vai defender tese do dia 6, certo? E é por isso que eu não vou lá para a Unicinos no lançamento, mas ele é o responsável pela Engenharia Data, e ele articulou em conjunto com outras pessoas, inclusive de outras instituições e doutorandos da Poli e da economia, um trabalho que a gente vai apresentar, que é discutindo
o gargalo de engenheiros no Brasil? Tá? Aparentemente não tem um gargalo quantitativo, mas talvez tenha um qualitativo, tem um gap geracional, ou qual o problema? Tá? Então a gente identificou 8 questões, tá? E foi, pelo método tradicional, a gente foi tentar derrubar aquelas questões. Tá? Não tem problema de quantitativo, não tem problema de qualidade, não tem problema disso, não tem problema daquilo, e algumas questões não são derrubáveis, tá? Com que a gente conseguiu amealhar de argumento, de dado, de evidência, etc. Tá? Então, esse é o tema do próximo evento aqui do Observatório, e nós vamos contar com a presença do Guilherme Lima, da Whirlpool. O Whirlpool é uma multinacional sui generis, tá aqui no Brasil. Ela é dona do grupo Brasmotor, ela controla o grupo Brasmotor, que é o grupo que tem embaixo dele Brastemp, Consul e Embraco, tá? Particularmente a Embraco é das empresas mais inovadoras que tem no Brasil, com a gestão local, tá certo? A decisão é local, por isso que ela é sui generis, né? Tem poucas multinacionais que têm esse nível de descentralização. A Embraco já existia antes da Whirlpool, mas a Whirlpool manteve essa estrutura, então o PD aqui e assim vai, acho que ainda é o maior fabricante mundial e líder de tecnologia de compressores para geladeiras e outros. Por exemplo, eles estão desenvolvendo um compressor para refrigerar chip de computador, porque o computador, né, como uma boa parte das coisas elétricas e eletrônicas, ele gera mais calor do que luz, ou quase tanto calor quanto luz, então precisa botar uma ventoinha. Com os chips mais fortes, tá, não tem ventoinha que aguente. Então eles estão desenvolvendo, tá, já existe um compressor linear para refrigerar chips. Vocês terem uma ideia de para onde vai essa empresa. O Guilherme, que também é vice-presidente da Ampay, ele vai estar aqui discutindo com a gente essa questão, falta engenheiro, não falta engenheiro, que tipo de engenheiro precisa, que tipo de engenheiro não precisa, porque essa também é uma discussão que tem muito calor e pouca luz, né? Se fala muito, se escreve no jornal, mas a gente tem muito pouca evidência estruturada. Leonardo, dá para pegar o Leonardo, Jorge? O nosso... Ele não gosta muito das câmeras, não tem jeito, tem que se comunicar, certo? Então, ele vai ser o responsável por fazer a apresentação na sexta-feira que vem. Ele pode não estar gostando muito disso, mas faz parte do aprendizado, certo? A gente tem que se comunicar, né? E convido a todos, vai ser o mesmo esquema, uma parte, vocês são convidados para vir presencialmente aqui, e tem o grosso do público que é internautico, né? Sexta-feira que vem, 11 horas, como todos os eventos do Observatório, o vídeo desse evento, do dia 30 e todos os que passaram, exceto um que foi na Poli e teve um problema técnico com o vídeo, tá? Eles estão disponíveis na página do Observatório, tem uma videoteca lá fantástica, que vocês podem consultar, usar, cita, pode fazer o que quiser dentro dos cânones normais aí do uso da imagem das pessoas. Nós pedimos a todos que estão aqui que assinem um termo de cessão do direito de imagem, porque a lei nos obriga, para poder difundir isso também pela internet. E eu queria só agradecer e apresentar os novos integrantes do NAP. Vamos começar pelo NAP. Tem a Tatiane, que é o reforço do NAP, que veio pelo programa da Pró-Reitoria de Pesquisa. Tá certo? Então nós mudamos de qualidade. O Cavalheiro só está sabendo por meio, mas nós mudamos de qualidade no apoio que o NAP tem. Então está indo atrás de viabilizar estagiário para cuidar do site, um monte de coisas, além de que ela se envolve também em algumas coisas mais técnicas propriamente dita. Tem o Celso Fonseca, que está sentado ali, tá? Que tem uma longa trajetória na área de inovação. Ele passa a ser o coordenador executivo do Observatório, porque o Demétrio Toledo, que era o então coordenador executivo, ele se doutorou na sociologia e quem estava na banca de doutorado dele contratou-o. Ele vai trabalhar no núcleo de inteligência, já foi trabalhar no núcleo de inteligência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, tá?
Boa sorte, Demétrio. O NAP aqui está à disposição para quando você quiser financiar os nossos projetos aqui, seja bem-vindo. Tá certo? E tem o pessoal da comunicação, o Rafael e a Leila. O Rafael saiu de férias, o cara sair de férias e vai passear 30 dias, ainda bem, né, Rafael? Mas o Rafael que cuida de todo o apoio de comunicação, ele e a Leila. E tem o pessoal do cinema, que vocês não enxergam, mas é quem viabiliza tudo isso, que é o Jorge e o Sérgio, que estão lá na ilha de edição, tá certo? Que é o Fellini e, sei lá, quem pode ser o Luiz Carlos Barreto, vamos. E o Antonioni, olha lá, vamos ficar nos meus ancestrais, o Fellini e o Antonioni, muito bem, tá? E que viabilizam toda essa nossa atividade aqui. Obrigado, muito obrigado, Zago, tá? Eu sei pela minha agenda que é complicado estar nos eventos, imagine pela sua, tá? Obrigado pela disposição e, mais do que pela disposição, pela forma como se aborda as coisas, tá certo? Eu acho que é muito positivo. A gente fica chorando, não sei o quê. Não adianta chorar dá lágrima, limpa o olho, mas também para por aí. A gente precisa construir as coisas, né? Se constrói em cima das dificuldades que tem hoje, tá certo? Se fosse o mundo ideal, todo mundo botava a touca, ia dormir, tudo bem, tá? Então a gente constrói em cima das dificuldades, das condições que tem hoje, para que amanhã a gente tenha outras dificuldades e não as que a gente tem hoje. Ok, gente, obrigado. Até a próxima sexta.